Prepare-se, você vai ouvir agora mais uma mensagem gravada na comunidade evangélica Casa Sobre a Rocha, na voz do pastor Carlos Martins. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então abra sua Bíblia lá, onde nós paramos na quinta-feira, e você vai dar cola aí para o seu irmão. Nós falamos dos estagiários, né? Da parte prática. Quem faltou quinta-feira vai ter que pedir uma cola aí, né? Eu vou dar uma pista. Fica ali dentro dos 4 evangelhos, né? Primeiro evangelho que foi escrito, qual foi? Marcos. Abre lá em Marcos. Marcos foi o primeiro evangelho, capítulo 6. Ou melhor, isso mesmo. Capítulo 6, versículo 7. Eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta para que a gente pudesse trabalhar nesse texto. Alguém gritou aí, foi Mateus. Não, ele está primeiro, mas foi Marcos que foi escrito primeiro, tá, irmãos? Marcos capítulo 6, você vai ficar com a Bíblia aberta aí do versículo 7 em diante, onde a gente começou a falar desse retorno dos discípulos, né? A gente leu aqui o versículo 30, olha aí na sua Bíblia, ó. Os apóstolos já juntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Versículo 31, ele lhes disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Nós falamos um pouquinho na quinta-feira, irmãos, e não deu tempo da gente falar tudo, sobre esse retorno dos discípulos, quando lá no versículo 7, né, que eu pedi para você manter a sua Bíblia aberta aí, para a gente poder, de vez em quando, dar uma olhadinha aqui no texto, onde Jesus envia os discípulos, né, ele envia os 12, de 2 em 2, né? E eles trabalham aqui, o texto vai dizer no versículo 12, que eles saíram, pregavam ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam, né? No versículo 30, eles estão retornando dessa empreitada. Nesse intervalo nós temos ali a saída do cenário de João Batista, e pelo contexto, né, da história, João Batista tinha que sair do cenário, porque as pessoas estavam confundindo ele com Jesus, com o Messias, né? E Deus resolve recolher, né, João Batista. Ele sai do cenário da história, o papel dele já tinha sido feito, ele veio, preparou o caminho do Senhor, né? Deixou tudo preparado, Jesus chegou, ele o batizou e depois ele foi recolhido, e agora os discípulos estavam voltando e estavam ali dando todo o relatório para Jesus, né? Nós falamos na quinta-feira da necessidade que Jesus entendeu, né? A gente falou de Jesus como professor dos professores, daquele que estava nesse processo. Para a gente ter uma ideia, Jesus trabalhou com esses homens, irmãos, durante 3 anos aproximadamente, né? Que foi um curso de formação de teoria e de prática, né? Ao mesmo tempo que Jesus ensinava, Jesus deixava com que esses discípulos ali, eles praticassem o ensino, né? E ele estava sempre ali por perto, de uma forma de ser o supervisor dessas atividades. Os discípulos tinham voltado daquela alegria, daquela experiência: Senhor, né, os demônios se submeteram a nós pelo teu nome, nós também conseguimos curar pelo teu nome. Deram uns relatórios para Cristo, né? E Jesus entendeu da necessidade deles descansarem, né? A gente colocou aqui na quinta-feira da necessidade também de nós termos um momento de repouso, um momento de estarmos mais a sós com Deus. Nós falamos isso na quinta-feira. Outra coisa também que a gente viu, irmãos, nesse projeto de Jesus, de treinar esses homens para que eles dessem continuidade
foi também da necessidade do ensino. Esses homens, a Bíblia deixa bem claro para nós, né, que eles, no versículo 12, eles primeiro pregaram ao povo que se arrependesse. Pregar, no sentido ali do grego, é ensinar, né? Até mesmo do púlpito você está pregando, mas é um ensinamento. Eles ensinaram, eles pregaram o arrependimento, para depois eles fazerem a parte espiritual. Porque a gente até comentou que não adianta a gente, se a gente quiser pular essa ordem, nós vamos ter muito desgaste, muita dificuldade. Porque uma vez a pessoa se arrependendo, a pessoa abrindo mão de uma vida de pecado, de uma vida de erro, automaticamente nós podemos orar, e se tiver alguma coisa ali vai sair, e essa pessoa vai receber o Espírito Santo de Deus, e ela não vai mais ser morada para espíritos malignos. O grande problema, queridos, é que as pessoas, elas até querem oração, elas até querem alguma atividade nos seus lares, mas elas não querem ter um compromisso real com Jesus. É por isso que muitos, até mesmo quando a gente faz a ceia, a gente lê ali o que Paulo vai escrever, ele fala de que há alguns que dormem, outros que estão doentes, porque não sabem discernir o corpo do Senhor. Eles não conseguiram entender o que Jesus fez, o que Jesus realizou naquela hora, naquela obra na cruz. Não conseguiram. E por não conseguirem, eles ficam numa condição que eu acredito que a gente pode chamar de condição de vulnerabilidade. Vulnerabilidade espiritual. Porque não conhecem verdadeiramente a Jesus. Não tem plena consciência do que Ele fez, da autoridade que Ele nos deu, dessa alegria que Ele nos deu. E claro, irmãos, como ensino, como um grande professor que Jesus era, Ele estava ali treinando esses homens. E aí há vamos dizer assim, uma dificuldade encontrada aqui nesse momento, é que Jesus pede para que eles possam repousar um pouco, mas ao mesmo tempo eles se deparam com uma multidão, né? A ordem de Jesus é: olha, eu quero que vocês entrem no barco, né, para que a gente possa ter um momento a sós. Acompanhem no texto, versículo 32. Então foram sós num barco para um lugar solitário. A multidão viu-os partir, e muitos os reconheceram e correram para lá a pé. De todas as cidades chegaram antes dele. E aí a gente falou que de barco 6, 7 quilômetros no máximo, a pé 16 para 17 quilômetros. E o fato aqui incrível, interessantíssimo, a sede daquele povo, a necessidade daquele povo, é que o texto vai dizer que eles chegaram primeiro do que os discípulos, e a pé. Quando a gente vê, irmãos, logo no versículo 34, a gente vai ver Jesus olhando para aquela multidão e tendo o quê? Compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Nós já falamos bastante aqui coisas sobre ovelhas, né? E eu citei aqui várias vezes o livro do Philip Keller, indiquei até para os irmãos que pudessem comprar. Esse livro está emprestado, depois quem quiser ler, se quiser esperar, eu empresto também, né? Ficou para o nosso acervo aqui da igreja. Mas assim, Philip Keller vai dizer da necessidade de que o pastor tem, ou melhor, que as ovelhas têm em relação ao pastor, no que diz respeito a ser o seu guia. Jesus, irmãos, ele viu uma multidão que não tinha direção. Será que nós podemos entender hoje, numa crítica construtiva, que os nossos governantes perderam também a direção? Nós precisamos orar muito por esses homens e essas mulheres que estão no governo do nosso país. Sabia que há muitas empresas fechando?
indo embora do Brasil. Há muitas pessoas que nesse momento não têm o que comer nas suas casas, porque perderam seus empregos. O próprio estado do Rio de Janeiro, que é a segunda maior arrecadação do Brasil, tem atrasado, inclusive o meu, né, o pagamento por falta de dinheiro. E o Pezão, né, o Luiz Fernando de Souza, que é o seu nome, ele já disse que o pagamento mês que vem será em 3 parcelas. E nós estamos às portas de um evento mundial, que é a Olimpíada. Eu acredito, irmãos, que todos aqueles que tentam viver a sua vida sem o controle de Deus, sem a orientação de Deus, sem a direção de Jesus, estão completamente perdidos. Eu nunca vi o chefe do poder executivo, que é a presidente, né, ou a presidenta, tão sem direção e completamente enlouquecida e dando tiro no próprio pé para tentar salvar um partido e nem um pouco preocupada com a nação. Eu não tenho, irmãos, qualquer tipo de partido político, então eu posso falar isso aqui tranquilamente, não estaria ofendendo nenhum nem outro. Mas eu vejo que pessoas que nós colocamos no poder não têm nenhum tipo de compromisso com Deus. E eu acredito que isso que a gente tem que observar bastante. Nós vimos agora, ouvimos, né? Eu achei muito legal aquela gravação do Eduardo Paes, né? Dizendo que os promotores de justiça são crentes, que deveriam tomar cuidado com eles. Ai, como eu fiquei feliz com aquilo. Como eles têm medo dos promotores crentes, sabe por quê? Porque tem compromisso com Deus, e se der mole vai colocar eles todos na cadeia. É por isso que eu sempre insisti, né? E vou continuar insistindo sempre, porque eu acredito que relação de pastor, ovelha, não é só isso aqui, pregar, mas é orientar jovem, é abrir a sua mente, ampliar a sua visão. Você pode chegar em qualquer cargo que você quiser. Se nós temos promotores de justiça crente, por que você talvez deseja ser uma empregada doméstica? Por que não chegar lá também? Não que seja um emprego menos ou menosprezado, mas por que não eu ter uma visão além, né? De eu de repente ser um Thundercat espiritual, uma visão além do alcance. Seria legal? Mas não do alcance do crente, mas do alcance daquele que não tem direção. O fato, queridos, é que Jesus, a gente falou dessa necessidade também da gente enxergar as pessoas, o potencial das pessoas. Nós enxergamos às vezes as falhas, nós enxergamos às vezes com olhares críticos, mas Jesus, ao olhar para aquela multidão, ele viu uma grande multidão e teve compaixão daquelas pessoas. Elas estavam perdidas. Ele mesmo vai dizer, elas eram como ovelhas que não têm pastor. E aí ele mesmo fala no versículo 34, então passou a ensinar-lhes muitas coisas. Isso a gente falou na quinta. Você percebe uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos? Não há evangelho sem ensino. Você pode estar 40 anos na igreja, se você não tiver vontade de aprender a palavra e praticar essa palavra, você vai ter um casamento que pode estar falido. Você vai ter uma vida só de aparência. Você vai ter uma santidade que vai ficar somente na roupa que você usa, ou nos roupões que a gente vê aí, somente naquilo. Não há um porto estabelecido seguro. Não há ali no meu coração uma identidade cristã, onde eu posso ser fiel em qualquer lugar, mesmo que não tenha ninguém olhando, mesmo que eu não esteja dentro da igreja. Jesus viu aquela multidão sem direção, aflita, como ovelha sem pastor. Ele para, ele deixa o descanso para depois, e ele começa a ensinar aquela multidão.
não fala aqui do ensino, mas eu acredito que o ensino poderia ser, irmãos, não só de questões espirituais, mas também de questões relacionais, de relacionamento, de comunhão com Deus, da necessidade de aprender, da necessidade de orar. E ele continua ali ensinando, né? Até que começa a declinar a tarde, começa a escurecer. Aqueles discípulos que iam descansar, né? Que imagine, né? Aquela correria de indo e vindo, a necessidade. Olha, está precisando de ajuda aqui, vai lá, caiu um outro lá, corre lá, ajuda, pai, ó, aquele lá está passando mal, vai lá, ajuda, aquela correria toda. E aí Jesus vê a multidão, o descanso fica para outro lugar, outro momento, e agora está escurecendo, os discípulos já enjoados ali, cansados, e aí vem a palavra dos discípulos. Olha só, versículo 35, ao declinar a tarde, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: o lugar é deserto e o dia está muito adiantado, despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e compre para si o que comer. Essa foi a palavra, né, dos discípulos que estavam ali naquele estágio de prática. Só que a palavra de Jesus foi outra, irmãos. Ele, porém, lhes respondeu, versículo 37, dá-lhes vós de comer. Disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 denários de pão para lhe dar de comer? Ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Eu não gosto muito dessa questão de numerologia da Bíblia, né? Isso aí a gente tem que tomar muito cuidado. O judeu, ele tem muito essa questão de trabalhar com números, faz lá através da cabala lá, os cálculos lunares, né? E o judeu tem muito isso, que é fruto lá da sua permanência na Babilônia. Mas todas as vezes que nós vemos o número 7 nas escrituras, irmãos, ele traz um significado especial. Eu posso arriscar com os irmãos, que quando a gente vê o número 7, é o indicativo de milagre à frente. Por que o 7? Nós temos um somatório aqui interessante, a Bíblia não fala isso, mas a gente chega a uma conclusão, né? Aí a gente vai com equilíbrio, para a gente não afirmar uma coisa aqui. Mas por que o número 7 se caracteriza como o número de Deus? Primeiro a gente parte do princípio que o Espírito de Deus está nos 4 cantos da terra. Nós temos o 4, né? E nós partimos também daquilo que Deus é composto, da sua trindade, né? E aí quando a gente faz a conta, 4 com 3, 7, né? Cuidado que quando a Dilma foi fazer uma conta dessa, ela errou, né? 7. E aí, nessa proposta aqui, quando ele fala quantos nós temos, né? Apresentam para ele 5 pães e 2 peixes. O que você faria? O que a gente faria, irmãos, com 5 pães e 2 peixes para alimentar aproximadamente 20 mil pessoas, né? E a gente até brincou na quinta-feira aqui, será que não tinha mais gente com lanche escondido? Será que não tinha ninguém ali com a marmita guardadinha, né? Aquela bolsinha térmica ali. Ó, Jesus está perguntando aí quem tem comida. Ele opa, né? Igual no trem, você protege a marmita ali, né? A pessoa às vezes te dá a bolsa, não deixa virar não, né? Já sabe que é sopa que tem ali, algum caldo que tem dentro da sua bolsa. Isso aí eu também passo por isso, né? Então assim, muita gente talvez ali naquela visão natural, né, desconhecendo quem estava perguntando, escondeu o seu lanchinho. E aí apresentaram para Jesus 5 pães e 2 peixes, e ele ordenou. E aí é algo muito interessante que faz parte do ensino do Senhor, irmãos, que se chama organização. Se nós não tivermos organização na nossa vida, organização do tempo, organização no trabalho, organização nas finanças, nós teremos problemas sérios. Para Jesus alimentar aquela multidão, ele começou a organizar. Versículo 39, ordenou-lhes que fizesse assentar a todos em grupos sobre a relva verde. Assentaram-se repartidos de 100 em 100, de 50 em 50. E aí veio o grande momento do milagre. Tomando ele os 5 pães
e os 2 peixes, levantou os olhos aos céus e os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem. Ele também repartiu os 2 peixes por todos. Todos comeram e se fartaram, e os seus discípulos levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes, e os que comeram dos pães eram quase 5.000 homens. Naquele tempo só contavam os homens, né? Então nós tínhamos mulheres e também crianças. Nós falamos isso, irmãos, aqui na quinta, e destacamos aqui a necessidade de nós apresentarmos para Deus o que temos, mas com uma visão diferente aqui dos discípulos que estavam no estágio, na prática. Eles não imaginavam que ia acontecer isso aqui. Eles talvez não acreditaram que Jesus poderia multiplicar, mas o fato é que há um princípio bíblico aqui interessantíssimo. Eles trouxeram os 5 pães e os 2 peixes, entregaram nas mãos dos discípulos, os discípulos apresentaram para Jesus. Jesus levantou, abençoou esses 7 elementos e entregou na mão dos discípulos, e os discípulos distribuíram. Perceberam que Deus, ele tem um método organizacional de trabalho? A gente escuta muita gente dizendo, né, lá fora, de que eu não vou dar dízimo, não vou dar oferta. Geralmente o pastor é sempre o alvo, né, dessas talvez frases de efeito da incredulidade alheia. Já vai dar dinheiro para o pastor, né? Se eles conhecessem a fase, né? Todo mundo tem uma fase ruim financeira, né? A minha já está mais do que ruim, né? Mas mesmo na fase ruim, Deus sustenta, Deus não deixa faltar nada. Mas assim, houve um princípio de Deus. Os discípulos receberam a bênção dele, abençoado nos seus elementos, seus alimentos, e eles redistribuíram nessa organização que ele fez. O resultado disso, irmãos, foram 12 cheios que sobraram, onde representavam dos 12 discípulos. E isso para nós, queridos, traz o sentido que nós não precisamos ter muito para abençoar e acreditar no Senhor, na sua provisão. Não precisamos ter muito. Não precisamos ser ricos. Nós vimos aí alguns cultos atrás que o jovem era rico, jovem rico, mas ele não era feliz. Nós vimos o oposto, Zaqueu, que era também muito rico, mas também não era feliz, mas teve a coragem de abrir mão da sua riqueza para que encontrasse felicidade maior em Jesus. Será que você às vezes pensa que seria mais feliz, talvez tendo mais posse do que tendo Cristo? Às vezes nos dá uma crise, eu costumo dizer a crise do Salmo 73. Eu gosto muito desse salmo, que fala da história de Asaf, onde ele começa a olhar, né, o vizinho lá com aquela charrete do ano, né, aquele cavalo com trança no rabo, né, na cauda, aquele cavalo bonito puxando a charrete, e ele com aquela bicicleta do Fred Flintstone, né, de pedra polida, vindo para o templo, né? E ele começa a olhar também para aquele vizinho cheio de saúde, né, quase que um deus grego, forte, esbelto, e Asaf possivelmente era talvez baixinho, careca, barrigudo, né? E ele começa a entrar em conflito. O que adianta então eu servir a Deus, se eu não consigo ter aquilo que as pessoas não servem, mas têm? Nós às vezes somos surpreendidos com esses tipos de pensamentos na nossa mente, e aí a gente tem que ter muito cuidado. E Asaf fala que ele, em vão, eu chego a pensar, em vão purifiquei o meu coração, até que eu entrei no templo. E Deus trouxe para ele tudo o que ele estava fazendo, né? Ele fala que tudo foi revelado no sentido dele entender os propósitos de Deus para a vida daqueles que Deus escolhe.
Queridos, nós vimos esses princípios na quinta-feira. Eu queria trabalhar com mais alguns com os irmãos, nesses minutinhos que faltam aqui. Quando a gente desce o texto, a gente vê outra prática de Jesus, colocando os discípulos mais uma vez à prova, né? E a gente falou que nós somos testados e provados por Deus o tempo inteiro, para que a gente possa crescer e ter oportunidade. Versículo 45 vai dizer: imediatamente obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Então terminou todo aquele processo, né, aquela distribuição que foi uma mega distribuição, era muita gente. Você pode imaginar uma igreja com 20 mil pessoas assentadas, né, e os cestos sendo distribuídos, e as pessoas estavam com fome, muita fome, né, e as pessoas comendo, e aquele alimento se multiplicando, tirava do cesto, voltava, tirava do cesto, tinha mais. Quanto mais tirava, mais tinha aquela distribuição. Corre para cá, corre para lá, toma peixe, pega o pão, dá o peixe, né? E agora termina tudo. Jesus fica ali ainda despedindo a multidão, né? Dando os últimos conselhos, orientando. E ele fala para os discípulos: olha, pegue o barco e atravesse para o outro lado. Tendo feito isso, Jesus, tendo-os despedidos, subiu ao monte para orar. Sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os fatigados a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando por sobre o mar, e queria passar à frente deles. Versículo 49. Mas quando o viram andar por sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, deram grandes gritos, porque todos o viam e estavam aterrorizados. Mas ele logo lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Mais uma vez, irmãos, Jesus coloca esses homens à prova. E eu separei aqui algumas extrações para que a gente possa tirar algumas lições e aplicar na nossa vida. Versículo 45, 46, ele vai mostrar para nós da necessidade de nós orarmos antes das decisões. Como isso é importante. Eu sei que o texto está dizendo que Jesus obrigou eles a ir para o barco, mas o texto não diz que Jesus o proibiu deles orarem primeiro. E barco, irmãos, falar de barco com os discípulos é falar daquilo que eles sabiam fazer. Nós já falamos isso aqui há algum tempo atrás. Eram profissionais naquilo. Os caras eram bons na questão do barco, do remo, do leme. Era o campo dele, era a área deles. Automaticamente pegaram o barco e foram, de uma forma que eu entendo friamente. E aí o texto vai dizer que ao cair da tarde, né, veio um vento contrário, e esses discípulos que tinham acabado de ver um grande milagre não sabiam como proceder diante daquela tempestade. Jesus mais uma vez estava ensinando para eles, eu acredito que ensina para a gente também: cuidado com decisões que você toma sem a devida frieza. Cuidado com escolhas que nós fazemos sem a consulta de Deus. Nós temos que ter muito cuidado, porque muita gente às vezes toma decisões no calor da emoção, e às vezes usa até mesmo a questão espiritual com pragmatismo. Eu sabia que isso é muito perigoso, queridos. Então vou exemplificar mais ou menos como é que é. Eu subo aqui para pregar, o microfone falhou, é Deus me avisando que eu não devo pregar. E aí eu acredito naquilo. Eu acredito, não foi a pilha que de repente não carregou legal, ou que o microfone caiu, ou que deu algum problema aqui no fio. Não, eu acredito que isso é um sinal
de que Deus está dizendo para que eu não pregue. Tem gente que baseia a sua vida, decisões da sua vida, com base em pragmatismo. Isso se chama pragmatismo. No retorno para o Peru, nós quase perdemos o voo. Se você perdeu o voo, você paga uma multa altíssima, e às vezes a multa é mais alta que a passagem. Nós iríamos ficar lá, de repente, para sempre, né? Não ia ter como pagar essa multa e ia ficar complicado, né? Então, aquela correria, nem corre daqui, porque pegamos um grande engarrafamento para voltar, e um motorista de táxi correndo, pulando, só faltou decolar, né? Aí chegamos no aeroporto, desencontramos, uns correram para o embarque, outros ficaram esperando, deu uma confusão. E eu fiquei pensando assim: Senhor, será que esse avião vai cair? Será que o Senhor está nos apontando para que a gente não embarque nesse avião? Eu fiquei pensando isso, falei: será que esse avião vai cair? Eu até quero encontrar com o Senhor, mas eu tenho 3 boquinhas lá que estão esperando. Como é que vai ser? Eu sei que o Senhor cuida, mas se for cair, não deixa cair hoje, cai outro dia, né? A gente, irmãos, nós somos muito tendenciosos para isso. O avião não caiu coisa nenhuma, e não era aviso nenhum de Deus para não embarcar. Foi o nosso mau planejamento do horário. Nós planejamos errado. Nós acreditamos que não ia ter engarrafamento, pensamos que Lima não existia isso, né, engarrafamento, mas lá também tem. E aí quase que a gente perdeu o voo. Mas se fosse uma coisa baseada em pragmatismo, vamos não, hein? Vamos não, porque olha, vai cair esse negócio, hein? O negócio vai ficar ruim. Perdíamos o voo e teríamos que pagar uma multa sem dinheiro. A gente ia fazer culto lá, pedir oferta lá no aeroporto até arrecadar o dinheiro, né? R$1.300 de cada um, 10 pessoas, né? Ia ter que fazer muito culto, né? Muita oferta, né? E acreditar realmente na bênção de Deus. Mas assim, nós temos que ter cuidado, irmãos, com isso, com viver uma vida pragmática, basear nossas decisões em suspeições, em suspeitar das coisas. Olha, não é nada, é só o né? Nós às vezes pensamos isso, atribuímos respostas de Deus para decisões que são decisões importantíssimas da nossa vida, que pode até a nossa vida estar em jogo. Está em jogo a nossa vida, a vida de outras pessoas. E nós às vezes, né, tem crente supersticioso, crente que escada, não passa embaixo da escada. Só que na obra a gente passa debaixo da escada mais de 50 vezes. Gato preto, se cruzar o meu caminho eu volto. Ou tem crente que bate na madeira, por São Donguinho, sei lá quem é o nome desse cara aí da madeira. Para mim é São Cupim, né? Bate na madeira, né? Não bate, isola, né? Eu já vi jovem da igreja assim: isola isso, pastor. Como é que é? Pega a fita isolante espiritual e passa para não ter problema, contaminação espiritual. Não sei como é que é isso, né? Mas nós somos assim. E Jesus, irmãos, estava apontando aqui para os discípulos que eles deveriam pelo menos, né? Eles já tinham aprendido aqui a oração do Pai Nosso. Então, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, abençoa os nossos remos, que o Senhor possa ser com a gente no barco. Não, vamos embora, Jesus mandou, entra no barco. Não, Senhor, aqui está comigo, deixa comigo que eu controlo. Estavam lá, ó, cheio de medo, não conseguiram sequer reconhecer a Jesus, não conseguiram, irmãos, o texto vai dizer que eles estavam fadigados, estavam tentando lutar com as suas próprias forças em coisas que eram espirituais. Agora vamos ver a diferença. Está lá os discípulos, né? Reme, com o seu braço. Não gastaram tempo com Deus, não oraram. O texto vai dizer que Jesus subiu ao monte para orar, né? E a gente vê aqui um dos indicativos, não é que o monte é super espiritual, é porque se o cara ficasse embaixo, estava sempre cercado de multidão. Ele precisava de um momento, né, com Deus. E ele gastou bastante tempo, irmãos. Fala que na 4ª vigília da noite, ele estava ainda orando. Mas ele estava lá no monte orando e olhando os seus estagiários. Nenhum deles teve a disposição para assim: para de remar, gente, vamos orar.
Ou então vamos clamar o nosso mestre, vamos chamar o nome de Jesus aqui. Nenhum deles teve essa atitude, irmãos. E será que é assim também com a gente? Que quando está tudo bem, a gente está aqui, aleluia, glória a Deus, amém. Mas quando a corda aperta, quando o negócio agarra mais no pescoço, e aí você já fala assim, vou parar, vou desistir, não estou aguentando mais. Talvez você está lutando contra o vento contrário, mas usando força do teu braço, das tuas mãos. Jesus estava orando e os discípulos estavam remando. Os discípulos estavam com medo, estavam fadigados e não conseguiam mais reconhecer a Jesus por causa do medo. E a diferença, queridos, Jesus estava orando, buscando a Deus, veio por cima da água, ó, andando. E não estava de boia nem de prancha, não. Ele veio andando. E ele veio em socorro aos seus servos. Tem coisas na nossa vida, irmãos, que nós só vamos conseguir êxito se nós gastarmos tempo com Deus. Você pode tentar articular, você pode tentar falar, você pode tentar usar os seus artifícios, as suas justificativas, mas enquanto você, a ideia, né, de subir no monte, de reservar um tempo, de falar com o Senhor, as coisas não vão para frente. É um pedaço do filme que a gente viu aqui. Enquanto aquela mulher, né, aquela velhinha levou esperança para ela, levou, né? Ela estava lutando com o inimigo errado, queridos. Quando ela tomou um posicionamento, ela conseguiu o êxito. Mas é muito importante a gente entender que isso nós vamos ter que abdicar de alguma coisa. Não se serve a Deus e não se trilha um caminho cristão em sombra e água fresca. Não existe isso, tá, irmãos? Por mais que a gente possa ouvir na televisão ou até sendo pregado em outras igrejas, é só vitória. Isso é mentira. Isso não é evangelho de Jesus. Senão os discípulos aqui não enfrentariam dificuldade. Nós vamos enfrentar adversidade, crises na nossa vida. Nós vamos enfrentar enfermidades na nossa vida. Nós vamos enfrentar tudo isso na nossa vida. O vento vai soprar contra nós. Sabe aquele período da nossa vida que a gente olha assim, está dando tudo errado. Tudo está dando errado. Você joga o chinelo, lembra a brincadeira? Ó, se cair virado assim, tua mãe morre. A gente sempre desvirava o chinelo com medo, né? O chinelo só cai ao contrário. A madeira que cai da obra só cai com o prego para cima. Tem situações e época da nossa vida que as coisas parecem que estão dando tudo errado. Mas isso, queridos, faz parte da vida. Isso faz parte de uma história. Isso faz parte de um treinamento de Deus. Faz parte de uma prática. Nós vemos nas Escrituras Sagradas que nós precisamos considerar os dias maus. Ele fala para que a gente possa viver uma vida abundante, mas olha, considera quando você também passar por dias de dificuldade. Nas adversidades, nas crises, nós às vezes esquecemos quem é o nosso Deus e às vezes não confiamos nele. Isso nós precisamos mudar. Precisamos, irmãos, sempre esperar mais do nosso Deus. Nós precisamos esperar além das nossas expectativas. Sempre além. Os discípulos aqui esperavam que Jesus ia vir por cima da água. Jesus entrou no barco, acabou o vento, irmãos. Isso traz aqui, eu acredito que dá para a gente falar aqui uns 10 cultos. Ele precisa ser o comandante do barco da sua vida. Ele precisa ter prioridade na sua vida. Esse teu barco não pode estar desgovernado. Você não pode estar sem direção. Ele deu uma direção. Vão para lá. Mas enquanto ele não entrou, o vento não parou. Será que está
está ventando porque nós estamos na direção errada? Será que nós estamos como o profeta Jonas? Deus manda ele para Nínive, ele vai para outro lugar, completamente ao contrário. E aí a vida dele vai só descendo, né? Ele entra no navio, do navio vai para o porão, do porão vai para o mar, do mar vai para o intestino do peixe-baleia, tubarão-baleia. E lá dentro, ele fala que estava cercado pela morte. Ele reconhece esse Deus, e Deus ordena que o grande peixe o coloque no lugar que era para ele estar. No lugar que era para ele estar. Eu só vou ser bênção de Deus se eu estiver onde Deus tem mandado eu estar. Eu só posso somar, contribuir, ajudar se eu estiver onde Deus tem mandado eu estar. Eu não posso, irmãos, nós não podemos, em hipótese alguma, basear a nossa vida em pragmatismo. Cuidado muito com isso, toma muito cuidado. A palavra de Deus, ela tem esse poder de nos orientar. E Ele é a nossa paz, em último lugar. Ele chega e fala: olha, tem bom ânimo, sou eu, não temais. Na nossa visão, acredito que Jesus possa até ter ficado surpreso, né? Pô, vocês não estão me reconhecendo? Eles estão comigo esse tempo inteiro ali, a gente estava lá na multiplicação, vocês não estão me conhecendo? Mas eles estavam aterrados de medo. Pensaram que Jesus era um fantasma. E aí o versículo 52, eu termino a minha palavra. Sabe por que eles tiveram esse entendimento? Olha comigo, olha só o que o texto vai dizer. Olha como é que a Bíblia é tremenda, olha. Pois não tinha, vamos ler o 51. Então subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. Entre si ficaram atônitos, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o coração deles estava endurecido. Eles não passaram no teste dos pães. Eles não entenderam que no nome de Jesus não há impossíveis. Eles não aprenderam. Eles não conseguiram alcançar o entendimento de que para Deus não há impossíveis. O coração deles estava endurecido, estava fechado. Você pode imaginar alguém com o coração fechado estando do lado de Jesus, irmãos, vendo milagres torto e à direita, não que uma fé é baseada somente em milagres, mas vendo os sinais do próprio Deus encarnado, e aqueles homens estavam com o coração fechado, quanto mais o nosso. Se os deles estavam fechados, estando do lado de Jesus, quanto mais o meu e o seu. Se a gente não cuidar da nossa vida espiritual, se a gente não alimentar a nossa alma, como é que está o nosso coração? Como está o nosso coração hoje? Talvez o nosso coração hoje possa estar um coração enfermo, está um coração doente, com sentimentos que nem chegam próximos a Jesus. Estamos com desejos errados, necessidade de serem notados, uma busca implacável por elogios, reconhecimentos, quando na verdade, irmãos, precisamos nada disso. O que precisamos ter dentro de nós é a humildade e reconhecimento de que é Ele que faz todas as coisas. É Ele que guarda a nossa vida. É Ele que nos dá o pão, nos dá o alimento. O que nós somos? A excelência está em nós, mas somos de barro. Quando Ele faz assim, ó, chega, tira a respiração, nós vamos embora.
e tem que enterrar rápido, porque senão cheira mal. Da onde vem então tanto sentimento que nos afastam às vezes das pessoas, que nos afastam às vezes da família? De onde vem isso? Que nos afastam dos nossos compromissos, que afasta de nós a simplicidade e a singeleza de servir a Cristo em espírito e verdade. De onde vem esse sentimento ruim então? Vês? Nosso coração está trancado. E sabe quem tem poder de abrir? Só o dono. Só você, só eu. Só nós temos o poder de abrir o coração e falar assim: Senhor, entra nele, muda o meu interior, tira essa frieza da minha alma em relação às coisas do Senhor. Aquece, trata, para que eu possa estar onde o Senhor deseja que eu esteja. Podemos afirmar isso para Ele, irmãos, nessa noite. Fica de pé comigo, por favor. Se Deus permitir, quinta-feira nós terminamos ou avançamos um pouquinho mais. Mas assim, será que nós temos compreendido? Feche seus olhos, queridos. Eu vejo essa palavra muito interessante. Compreender o que Cristo representa para nós. Tem crente que ainda consegue ver Jesus como um fantasma. Tem crente que não consegue acreditar que Deus pode fazer. Muita gente, irmãos, fecha os olhos. Muita gente duvidou que essa igreja ia continuar, você sabia? Muita gente duvidou que nós íamos conseguir continuar diante de uma crise muito grande. Talvez estão duvidando até hoje. Não conseguiram compreender que essa obra é de Deus e ela não pode parar. É de Deus. Nós vamos e ela continua. Nós somos transferidos para outro lugar, ela continua. A obra é dele, queridos. A tua vida é dele. Nossa vida pertence a ele. Então abre o coração para ele nessa noite. Deixa Deus entrar e limpar toda a tua alma, tudo quanto é tipo de sentimento errado, palavras indevidas que tem te incomodado, que tem te angustiado, decisões erradas que você tomou. Eu falei para uma jovem semana passada: nunca é tarde para recomeçar, sabia? Que hoje é um dia em que Deus nos oferta como oportunidade para recomeçar. Eu queria que você orasse. Se você quiser abrir seu coração para Jesus hoje, irmãos, Ele vai entrar e Ele vai mudar a tua alma. Ele vai dizer: olha, tem de bom ânimo, eu estou aqui, recebe a minha paz dentro da tua alma, recebe o meu calor, o meu toque dentro da tua alma. Confia mais em mim. Deixa que eu vou cuidar da tua vida. Faz a minha obra, que eu vou cuidar da tua retaguarda. Irmãos, como nós temos sido abençoados depois que nós voltamos da viagem. Como a igreja tem sido abençoada. Porque nós colocamos Deus em primeiro lugar. Vamos orar, queridos. Coloque a tua vida nas mãos do Senhor. Estamos aqui, Senhor Deus,
para a glória do teu nome. E nós queremos nessa noite, diante da tua palavra, Senhor, que é viva e poderosa, abrir o nosso coração, a nossa alma, e pedir que o Senhor entre, Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a destrancar o nosso coração, corações aqui fechados, Senhor, corações angustiados, Senhor, preocupados, quando na verdade, Deus, nós precisamos convidar o Senhor para assumir o comando do barco da nossa vida. Entra no nosso barco, Senhor. Há pessoas cansadas, fadigadas de remar, de tentar resolver os problemas com a força do seu braço. Há pessoas tomando decisões, Senhor, baseado em pragmatismo, em superstições, não decisões baseadas nas tuas escrituras. Há pessoas, meu Deus, deixando de orar, não gastando tempo contigo e tomando decisões importantíssimas na sua vida. Ah, Senhor, tenha misericórdia de nós, meu Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos ajude a estar no centro da tua vontade, a ter visão espiritual das coisas, a entender que ventos na nossa vida, Senhor, só cessarão quando nós reatarmos a nossa comunhão com o Senhor, quando nós convidarmos o Senhor para entrar na nossa casa, na nossa família, no relacionamento dos nossos filhos, em tudo isso. Quando o Senhor controlar toda a nossa vida, aí sim teremos paz e tranquilidade, e não ficaremos alarmados, desesperados, mas reconheceremos o Senhor e Salvador da nossa vida. Não perderemos, Senhor, o contato da tua face. Não enxergaremos o Senhor como um fantasma, como alguém distante, como alguém que traz medo, mas sim como aquele Deus amoroso, o Emanuel, o Deus conosco. Muito obrigado, Senhor. Continua conosco e entra, Senhor, na nossa vida, entra na nossa casa. Tudo isso, Senhor, nós te oramos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria que você ainda continuasse em pé e com seus olhos fechados. Queria cantar uma música para a gente poder encerrar. Há um doce espírito aqui. Queria convidar as irmãs aqui do louvor a estarem aqui comigo. Eu queria que você continuasse, irmão. Na verdade, eu queria que você sentisse o que você está cantando. Que você saísse daqui hoje totalmente despreocupado, mais crente, mais servo, sabendo que o Senhor tem cuidado da tua vida nos mínimos detalhes. Há um doce espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Vamos cantar em nome de Jesus. Há um doce espírito aqui. Cante. E eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença. Doce presença, presença santa. Peça para Ele.
do Senhor. Tá sentindo ela aí no seu coração? E o Espírito Olha que paz te maravilhosa que desce sobre encherá de nós. amor. Cante bem forte para ele. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enche-nos com o teu poder, te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor, E que renovará. e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Aleluia. Assim, Pai, nós cremos. Nós podemos sentir a tua paz. Essa presença maravilhosa. Você acabou de ouvir mais uma mensagem de Deus, do pastor Carlos Martins, pastor presidente da comunidade evangélica Casa Sobre a Rocha. Nossos cultos, todas as quintas e domingos, às 19 horas. Local, Cooperativa 79, Conjunto Betinho, Vila Kennedy. Você é nosso convidado. For I know God alone.